Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de data center de novo, ou como construir uma política de data center que seja minimamente decente. Vamos lá? Pessoal, quem começou a me seguir recentemente viu que tem vários cafezinhos bem técnicos. O cafezinho ele é técnico, mas também ele toma outros assuntos, todos eles relacionados à computação. E assim, eu me sinto livre de falar do que eu quiser, dadas as minhas redes sociais aí. E assim, ontem eu participei de uma conversa com o pessoal dos Inimigos da Hype, vou deixar o link aqui, onde eu falei de, assim, todo mundo falou de política de data centers, né, que é, os Inimigos da Hype é um canal focado em IA, e aqui eu vou falar do que eu, assim, não do que eu entendo, não sou experiente nisso, mas assim, eu me dei o trabalho de ler a política de data centers do governo federal. E assim, isso é uma crítica ao governo federal, obviamente, mas assim, não me associa ao governo anterior, tá? Por favor, longe de mim isso, eu não sou eleitor daquele outro governo, mas assim, também sou crítico a esse, né? Então, vamos lá, assim. Eu li a política de data centers que está sendo apresentada. Tem um outro cafezinho sobre isso aqui, onde eu falei, olha, o que está acontecendo aqui é que eles querem vender o Brasil como um grande lugar para as pessoas usarem recurso barato e mão de obra barata, né? E aí, assim, quais são os meus... O que eu achei da política de data center, né? Para começar, eu só tô até conversando com um jornalista que foi da Folha, né? Que assim, tô conversando lá no Blue Sky, a política da data center ela tem um grande problema. Primeiro que assim, ela não é uma política, né? Ela não é uma política pública, é só um documento de oportunidade. Então assim, eu digo ali, ó, tem uma oportunidade aqui, vamos aproveitar? Às vezes ele é apresentado como um plano, mas ele não tem plano, assim, tipo, vamos pensar o que é um plano, diga assim, olha, eu quero ter um plano de construir uma casa, né? Então, para eu construir uma casa, eu vou ter que ter dinheiro. Então, assim, ó, de onde eu vou conseguir dinheiro? Um plano tem que dizer onde eu vou conseguir dinheiro. Depois, assim, cronograma. Fala, olha, eu vou construir uma casa, primeira coisa eu vou fazer a fase de fazer uma perspectiva de terreno, achar um terreno, comprar o terreno, depois escolher um projeto, escolher quem vai fazer esse projeto, escolher quem vai construir, e aí depois, assim, planejamento tem plano, tem etapas, tem projeto, né? Isso nem tem projeto, é só um documento de uma análise de oportunidade. E aí tá um ponto mais interessante, né? Você pergunta, quem fez o documento, né? Quem fez o documento? Quem fez o documento foi uma consultoria gringa. Aí para e pensa, uma consultoria gringa fazendo um documento de desenvolvimento brasileiro numa área que é chave para o Brasil, porque assim, o que que o plano, o que que o plano, né? O que que o documento revela ali? O documento revela que existe uma grande oportunidade. Por quê? Porque está crescendo muito os serviços no Brasil e o documento é um pouco antigo, assim, então ele tá na área, ele tá voltado para a área de serviços e teve um crescimento exponencial ali em 2020, 21, 22, obviamente, né? Que foi a gente teve uma fase de digitalização da economia muito severa, agravada pelo Covid, né? E o documento está apontando isso. Olha, o setor de serviços vai ter que usar muito data center. Então, assim, vamos apontar. Hoje, com a IA, né? Assim, eu não sou fã de IA. Quem me conhece, eu não sou fã de IA. Eu sou meio ludista em relação ao IA. Então, assim, não tenha preconceito em eu ser ludista. Você não sabe o que é ser ludista, né? Mas, assim, tipo, assim, o consumo de ar o consumo de data centers vai aumentar, né? Então, assim, o documento, ele apresenta só uma oportunidade, ó, a oportunidade que a gente tem de ter ali mais data centers no Brasil, né? E assim, tem alguma lógica ter mais data centers no Brasil? Por que não usar os data centers de fora? Tem sim, tem uma lógica sim, e tem até uma oportunidade perdida muito interessante, né? Porque data center tem uma questão chamada lag, né? Assim, tipo, se você acessa o computador que tá. Eu moro em Campinas. Se você acessa o computador, acessa um data center. Aliás, a Campinas é a cidade com mais data centers no Brasil. Se eu acesso o data center daqui, o acesso vai ser muito facilitado, porque tem um lag baixo. Mas se eu morasse em Manaus, se eu fosse acessar um serviço daqui, provavelmente, né? O lag, a velocidade de conexão e o atraso da conexão seria muito devagar. Por quê? Porque a mensagem vai e volta, então demora muito. Então, assim, o data center ele tem que ter uma proximidade geográfica, né? Então, assim, isso é uma das coisas que está levantada no documento, só que o documento faz o diagnóstico de, tipo, temos mais data centers no Sudeste e não propõe colocar eles, por exemplo, no Norte. O Norte é um local que não tem nenhum data center.
Zero. Zero data centers no norte, né? Então, assim, é um documento bizarro, né? Mas assim, vamos pensar. O documento também, eu vi uma outra grande falha, né? A grande falha é que assim, ele não propõe o desenvolvimento de uma indústria de computação no Brasil. Não. Ele só propõe a criação de data center. Aí você pode pensar assim, pô, mas vai criar emprego. Vai criar emprego, cara. Aí assim, pega as empresas de data center, procura quantos empregos elas têm aberto. Tem data centers gigantescos. E aí você olha, tem pouquíssimas vagas, pouquíssimas pessoas que trabalham lá, e assim, a maioria delas nível médio, não é assim, não é um emprego ali, pô, o cara vai trabalhar com manutenção, com engenharia de plataforma, não, é nível médio, é o quê? Por quê? Porque tá tudo automatizado na gringa. Tá tudo automatizado na gringa. Então, assim, o emprego que ele vai trazer para cá é um emprego de nível médio e de baixa qualidade. E aí, assim, isso me liga a um outro ponto, e aí eu vou te dar algumas informações aqui, você que é novo no meu canal, né? Que eu já falei disso, né? Todo ano surge aquele papo assim, a produtividade do brasileiro é baixa, a produtividade do trabalhador brasileiro é baixa, né? E aí você pensa assim, pô, cara, o trabalhador brasileiro é vagabundo, hein? O trabalhador brasileiro é vagabundo. Você para e pensa assim, tipo, cara, os caras não conseguem produzir que nem o trabalhador americano. Só que isso aí é uma grande falácia, porque a produtividade do trabalhador não está ligado ao quanto o trabalhador produz, mas à inserção do trabalhador no mercado internacional. E aí você vai assim, cara, que maluquice você tá falando? Vou te explicar uma coisa aqui, né? Como é que funciona esse cálculo de produtividade? Ele pega o PIB e divide pelo número de trabalhadores. Só isso. É bizarro o cálculo. É bizarro, tipo. E aí não é do trabalhador, é da inserção. Então, por exemplo, ali, se você trabalha. Vamos ver, se você trabalha vendendo. Se você trabalha plantando feijão. Vamos pensar assim, você trabalha plantando feijão. Você vende seu quilo de feijão por 10 real ali, né? A sua produtividade ali é para cada, sei lá, se você vende 10 quilos de feijão por dia, sua produtividade é 100 reais por dia. Né? Só que para e pensa assim, pô, você fica uma parte do tempo ali esperando o vendedor chegar, né? Tipo, e se você pegasse o seu dono e falasse, ó, vamos pegar ali 5 reais do nosso lucro aqui e vamos fazer comprar umas panelas aqui e fazer um beneficiamento desse feijão e fazer doce de feijão. Uma coisa horrível lá que eu acho que só japonês gosta. E aí a gente vai vender, em vez de por 10 reais o quilo, a gente vai vender por 50 reais o quilo. Então a sua produtividade multiplicou por 5. Entendeu? E a culpa não é do seu trabalho, é do ambiente de trabalho a qual você está inserido. Então a produtividade do trabalhador não reflete o trabalho do trabalhador, mas o contexto da empresa a qual ele está inserido. Então, por exemplo, aqui, nesse planejamento, e esse vai fazer o que tem a ver com data centers, né? Da maneira como esse planejamento aqui está feito, é uma maneira de criar trabalhos de baixa produtividade. Por quê? Porque assim, eu tô falando ali num trabalho que o lucro não vai ficar aqui, vai para fora. Aí você fala assim, porra, Vitor, mas tem outras maneiras de você criar um mercado pungente de desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos de software, né? De hardware. Tem, assim, a gente, assim, na política brasileira, né? Acho que foi. Agora eu não lembro quando foi. Assim, vamos pensar em startup. Vamos pensar em startup, né? Imagina assim, né? Eu quero criar uma grande empresa de data centers, né? E aí, assim, vou começar com uma livraria online, né? E aí eu vou criar com uma livraria online e eu vou falar o seguinte: olha. O meu objetivo é criar uma grande empresa de tecnologia. E eu tenho uma livraria online. E eu vou aguentar uns 10 anos de prejuízo, onde eu vou investir muito mais dinheiro do que eu tenho, e essa empresa vai ter que aguentar 10 anos de prejuízo. Você acha que uma empresa privada faria isso? Não? Pois uma empresa privada fez isso. A Amazon ficou com quase 10 anos de prejuízo. E aí, quando ela teve lucro, ela já era assim, uma das maiores provedoras de cloud. Ou seja, é uma empresa que os próprios investidores dela aguentaram mais de 10 anos de prejuízo. O Uber aguentou 12 anos de prejuízo antes de ter o lucro. Então, essas big techs, elas são moldadas no quê? No eu vou aceitar ter prejuízo por muitos anos, para que no final eu tenha um lucro e eu seja líder de mercado. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente criou uma empresa de chips, né? E quando ela tinha 5 anos, ela já estava um pouquinho melhor das pernas, mas ela não estava dando lucro.
Até, aliás, assim, se a gente quiser montar uma base tecnológica ali, uma base de desenvolvimento de tecnologia, a gente vai ter que aguentar alguns anos de prejuízo. Por quê? Imagina assim, vou montar uma empresa de data centers aqui, a gente vai montar uma empresa de data centers no Brasil. O que o Brasil deveria fazer? Primeiro é ter bolsas de estudo. A gente fala assim, olha, eu tenho que formar profissionais bons e colocar eles no Brasil para eles trabalhar aqui. Então, assim, teria que ter empregos para esses caras ficarem. Então, teria que ter forçar assim, vamos fazer um protecionismo de mercado aqui, mas um protecionismo assim que force as empresas a crescer, né? Então assim, tipo, o governo consegue pensar isso, galera. O governo consegue, assim, você vai assim, mas num lugar funciona assim, nenhum lugar funciona assim. A gente ouve isso direto de pessoal que tem uma mentalidade mais liberal, né? Porque assim, só que a gente tem que pensar que o país que mais cresce no mundo é a China. E eles funcionam assim. Hoje, por exemplo, se você voltasse lá nos anos 2000 e perguntasse o que é a China no mercado de TI, o que é a China no mercado de automóvel, era bosta nenhuma. Tipo, hoje em dia, é o país mais relevante, só isso. Só que a nossa própria elite não quer fazer isso, não quer criar. A nossa própria elite, ela foi seduzida, né? E isso assim, desde o começo, né? Nossa própria elite foi seduzida primeiro pelo fazendão, né? Vou criar aí um monte de café, vou vender esse café e eu não vou nem processar ele, né? Eu li um livro chamado Cafeína, que mostra que os caras beneficiavam o café na França, cara. Tipo, eles nem moíam café aqui, né? Eles beneficiavam o café na França, né? Hoje, por exemplo, você compra ali o seu Nespresso, quem tem Nespresso, né? Você compra o seu Nespresso, é café brasileiro processado na Suíça. Entendeu? Na Europa. E aí você volta ali, você pagou a viagem de ida, pagou a viagem de volta e pagou a cápsula, né? Pra comprar um produto ali que foi feito aqui no sul de Minas, né? Então, assim, o seu Francisco ali do sul de Minas que vendeu o grão de café a um preço baratíssimo. Depois tem o Valdemir ali que comprou aquele café ali no sul de Minas e vendeu no Porto Santo, que ganhou muito lucro, né? Às vezes o cara compra uma saca ali a R$ 60 ali numa cidade e vende a 1.200 no Porto, né? Tem um amigo meu que trabalha com café que ele me explicou isso uma vez, os valores não estão certos, tá, galera? E aí o cara que compra, a empresa que compra no Porto leva para a Europa, beneficia na Europa e traz de volta a cápsula que chega no seu supermercado. Então assim, todo esse dinheiro aí está sendo perdido. E, cara, é um dinheiro que a gente poderia trazer para o Brasil. É um dinheiro que a gente. Sim, se nossa elite quisesse, algum empresário quisesse falar assim, eu vou montar uma empresa aqui de fazer tal coisa, eu conseguiria. E conseguiria. Porque tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui. Né? E aí eu me perdi dos data centers, né? Assim. Poderia fazer empresas nacionais com qualidade, assim, aí você fala assim, trabalhador brasileiro, amigo, vai em qualquer empresa do mundo, né? Eu trabalho numa empresa hoje israelense, que antes eu entrei, quando eu entrei era irlandesa, e eu sou um dos engenheiros chefes da minha área, chefes não, né? Chaves, né, da minha área, né? Assim, eu sou um dos caras que mais entende de Kafka ali, e tudo que é problema de Kafka sou eu que resolvo. A gente trabalha com stream processing de coisas, de uma caralhada de dados ali que, assim, é um trabalho altamente qualificado e que eu sou a referência. Então, assim, a gente tem pessoas boas para fazer coisas boas, né? Mas não sei o que, o brasileiro consegue, cara. Assim, isso é uma falácia da mais estúpida que existe, né? E aí conseguiria fazer um protecionismo como a China fez, como os Estados Unidos está querendo fazer, né? Para quê? Para dizer assim, data center, vamos lá. Vocês querem, a gente vai montar um data center aqui, vocês vão montar um data center, pode ser 100% importado, não tem problema. Compra lá seus frames da vida, não sei o quê. Só que vamos começar a migrar, hoje é 10% tudo importado. Daqui a 3 anos tem que ser 10%. Toda máquina de reposição que você vai comprar vai ter que ser importado e enquanto isso a gente começa a construir primeiro uma empresa pública de fornecer, porque assim, o governo também usa essas coisas, né? O governo também usa, né? Se o governo usa, por que a gente não tem uma empresa pública que fornece para o governo, né? Primeiro uma empresa pública e outras empresas privadas, porque assim, se a gente faz uma empresa pública aqui, sem exclusividade, né? Ela vai gerar mão de obra qualificada. Gerando mão de obra qualificada, você fala assim, eu posso construir uma empresa aqui que faz hardware, né? E aí você vai gerando esse mercado de máquinas, né? Assim, é sonhar, tipo, mas assim, se ninguém sonha, ninguém sai do lugar, né? Se ninguém sonha, ninguém sai do lugar, né?
Então, assim, possível é construir um planejamento, mas parece que as pessoas deixaram de sonhar, né? E aí, assim, pra reduzir, pra terminar assim, esse cafezinho, né? Eu vou indicar um livro que eu gosto muito, chama Realismo Capitalista. Porque, assim, o grande problema o grande problema das pessoas hoje é que eles aceitaram a realidade como última, né? A realidade, tipo... E aí, assim, não tô falando da realidade plano da realidade, né? Eu tô falando, assim, as configurações atuais hoje, né? Ah, o Brasil é isso, as pessoas são isso, tudo é isso, e isso é o último. Não, as coisas mudam. E assim, quem tem 40 anos hoje não deveria aceitar as coisas como mudam, porque assim, nos últimos 20 anos o mundo sofreu transformações radicais. Então, assim, se você pensa ali, porra, quem viveu a virada dos anos 2000 ali, já era adulto, que nem eu, né? Eu passei no vestibular em 2001, entrei na faculdade em 2002, né? Então, assim, quem viveu aquela realidade, vê o mundo hoje, o mundo é completamente diferente. As forças são completamente diferentes. Assim, o Brasil perdeu muitas oportunidades de continuar no mesmo lugar. Continua. Por quê? Porque a gente tem uma elite que é acomodada, né? Eu até falei assim, ela perdeu a oportunidade, ela primeiro apostou no fazendão, hoje ela aposta na financiarização, né? É só guru financeiro falando como ganhar dinheiro, né? É só guru financeiro. Metade de vocês estão aí trabalham em fintech, né? Ninguém quer investir ali em quê? Em produção. Ninguém. Cara, você tem assim, um mercado gigantesco de coisas, de TI, né? Pô, assim, a gente não tem uma empresa. A gente não tem uma empresa de base tecnológica. Eu não tô falando que de base tecnológica como usuário de tecnologia. A gente não tem uma empresa de produtor de tecnologia. Não tem uma empresa de banco de dados, não tem uma empresa de cloud, não tem uma empresa de mensageria. A gente usa essas bosta dessas porra disso aqui, ó. Todas as redes sociais, todos os clouds. Isso é. E aí você fala assim, ah, não, mas todo mundo é assim. Não, todo mundo é assim, não, cara. Vai pra Índia. Na Índia lá você não usa o Zap. Quer dizer, não sei se você usa o Zap, mas tem a rede social dos caras. Vai para outros países, tem as redes sociais dos caras, né? Não é assim, todo mundo é assim. Não, a gente é subserviente. Agora para e pensa assim, né? E se uma empresa falar assim, não quero mais. Vocês brasileiros não vão mais usar o Zap, vamos cortar o Zap, né? E aí, cara, a gente fica o quê? Né? Ou se o tal do Zuki lá fala assim, esse Brasil é um bando de idiota e eu quero que eles se explodam. E, cara, o que ele pode fazer só por ele ter o Zap, né? Porque assim, a gente vê enxurradas de fake. Assim, meu pai me manda fake news o tempo todo, né? Meu pai, assim, as coisas que a gente vê que mandam. E isso por quê? Porque a gente depende de empresas que não estão preocupadas com a nossa sanidade mental, né? E elas não são brasileiras, cara. Elas nem são brasileiras, né? Então, assim, esse cafezinho meu é que assim, eu pensei em falar sobre um plano de data centers, mas eu acabei falando de produtividade e soberania, né? Então, assim, soberania. O que é o conceito de soberania? Vou falar de novo. O conceito de soberania é um país ser dono dos próprios meios, né? Então, assim, um país que consegue se pautar e pensar no seu próprio futuro. O Brasil ele não é soberano porque a gente acaba dependendo de muitas coisas que são de fora. E porque a gente tem uma elite burra, preguiçosa, vagabunda. Uma elite vagabunda que só quer saber de eu vou passar. Eu vi aquele Thales Gomes lá indo pra Suíça. Eu vou ficar na Suíça uma semana na Suíça porque eu participei de uma meeting aqui, não sei o que. Um bundão bosta, né? Então, assim, a gente. Vou ter que fazer uns pi ali, de algum jeito, né? Não, assim, a gente tem uma elite burra, estúpida, preguiçosa, corrupta, né? Então por isso que a gente não cresce, né? E a gente fica, assim, no podcast eu até falei, na conversa com os meninos eu até falei assim, a gente fica com raiva do governo, não, a gente fica com raiva da elite, cara. Porque o governo é um reflexo da nossa elite, né? Então é isso, pessoal. Esse era meu cafezinho, assim, meio que um desabafo, né? E torcendo para que, tipo, haja uma pressão que as pessoas percebam assim, cara, isso não é um plano, isso é burro. Vamos pensar uma coisa mais... Vamos ter ousadia e alegria, como diria o Medo Delírio Brasília, né? Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Bom dia pra vocês.